sou Dalmon Carvalho, Head e gestor responsável pelos fundos macro na Claritas. Nós vamos falar hoje sobre a posição e a rentabilidade no mês de abril dos fundos Claritas Head, Claritas Total Return, Claritas Institucional, Claritas Inflação Institucional e Claritas Advisory, fechado no mês de abril, no year to date, e como que a gente está vendo aqui para frente. Bom, pessoal, o cenário do mês de abril foi um cenário bastante adverso para a alocação de risco como um todo. A gente teve as principais preocupações vindo de desaceleração global, principalmente do lado chinês, a continuação da guerra entre Ucrânia e Rússia, e a gente teve aí uma maior preocupação com política monetária, principalmente pelo lado dos Estados Unidos. Pelo lado de atividade, o que a gente pode falar é que a atividade, em virtude principalmente da continuidade da guerra, a gente teve a Europa sendo mais impactada como um todo, mas a gente está falando que os Estados Unidos também começou a sofrer alguns impactos, principalmente por conta da cadeia de produção, só que a gente continua falando no crescimento americano superior a 3%, então ainda relativamente sustentável. E a principal surpresa negativa no mês de abril veio da China, principalmente por conta de um surgimento, de um arrefecimento da luta contra o Covid, uma nova variante que surgiu lá e aí acabou entrando com algumas regiões entrando em lockdown, o que fez o crescimento chinês ser impactado sobremaneira pelos principais agentes de mercado para o ano de 2022. Hoje a gente já fala de um crescimento chinês na ordem de 4 a 4,5%, lembrando que a política do Politburo é um foco de crescimento na ordem de 5,5%. E o fato disso, somado aos números dos gerentes de compra, alguns índices de atividade como o PMI Caixin, vindo pelo segundo mês inferior a 50, ou seja, mostrando uma retração do call de atividade, acabou gerando essa onda mais negativa para o lado de crescimento chinês, que a gente sabe que tem todo o espaço fiscal e monetário para sustentar esse call de crescimento ainda para frente, que é o que a gente acredita. A gente acredita, inclusive, que novas medidas deverão ser tomadas pelo governo chinês, tanto pelo PBOC quanto pelo governo chinês, para estimular a sua economia. Mas o que a gente teve no mês de abril foi uma reversão desse sinal de crescimento pelo lado de China, que impactou sobremaneira mercados emergentes, e aí a gente está falando de bolsas e moedas de mercados emergentes, assim como o call de crescimento global ficar na margem mais fraco. Pelo lado de inflação, a gente continua a ter as commodities, principalmente petróleo, rodando em patamares bastante altos, e com o surgimento com a continuidade da guerra e com o surgimento de Covid, a gente acabou tendo uma inflexão ainda mais alta da inflação global, principalmente nos países desenvolvidos, né? Então, a gente tem inflação rodando tanto na Europa quanto nos Estados Unidos acima de 7%, 8%. Então, dessa forma, acaba preocupando ainda mais os bancos centrais, o que acabou, de uma certa forma, sustentando um call de aumento de 50 bases por parte do Federal Reserve e de uma política um pouco mais moderada em altas de 50 bases ao longo para frente do Federal Reserve, do Banco Central Americano, porém já discutindo sobre um aperto das condições monetárias via redução do seu balanço, do balanço do Fed. Isso está bastante mais adiantado por parte dos Estados Unidos, do Federal Reserve, um pouco mais retardado nos países europeus, no Banco Central Europeu, mas a gente acredita que também deve seguir essa mesma linha de aperto de condições financeiras via aumento de juros ou redução do seu balance sheet. E como eu falei, no lado da China, a gente espera que é o único país que ainda continua com espaço para fazer um easing para sustentar o seu call de crescimento. Dessa forma, o nosso call de atividade global para o mês de abril ficou um pouco mais fraco ao longo do mês de abril, o que impactou, sim, o ambiente de risco. E quando a gente vem para o Brasil, a gente olha que o Brasil, a gente teve uma performance bastante fraca da Bolsa Brasileira, caindo quase 10%. A gente teve uma desvalorização do real, principalmente nas últimas semanas do mês, com essa reversão mais forte do call de crescimento de China e de sustentação das commodities. E a gente teve aí um call de atividade que, apesar de estar vindo melhor por ano de 2022, a gente começa a falar de um crescimento de PIB em 2022 na ordem aí de 0,5%, a gente está falando de menos crescimento para 2023 em função do cenário desafiador, tanto eleitoral quanto o call de crescimento global para o ano que vem. Pelo lado de inflação aqui no Brasil, a gente continua bastante pressionado, o que fez o Banco Central subir 100 bases. Na nossa visão, a gente acha que ainda tem mais uma alta de 50 bases, como a gente já fala há algumas semanas. A gente acha que a Selic para em 13,25 e fica nesse patamar por um bom tempo, voltando a ter o corte ao longo do primeiro semestre do ano que vem.
a depender aí da equipe econômica e da política fiscal do próximo governante. Já falando em termos de próximo governante, novidades, a novidade é que a terceira via ao longo de abril acabou ficando cada vez mais desafiadora de ser lançada de uma forma mais forte, e a gente continuou com uma eleição bastante polarizada entre os dois principais candidatos, o Lula e o Bolsonaro, com uma melhora do candidato, do atual presidente Bolsonaro, em função principalmente desses estímulos que ele tem feito em relação ao Auxílio Brasil, e alguns estímulos pontuais aí que tem feito melhorar bastante sua popularidade. Pelo lado de contas públicas, a gente continua tendo números correntes bastante positivos, mas a gente tem aí o ambiente desafiador, falando de greves, de servidores públicos como o Banco Central, o Tesouro. A gente está falando de ainda bastante preocupação em relação ao preço dos combustíveis. É um tema bastante relevante, principalmente não apenas para a Petrobras, mas também para o impacto da inflação, uma vez que se a gente tiver desvalorização do real, somado ao aumento do preço do petróleo internacional, por conta do modelo de paridade do preço do barril do petróleo e da gasolina internacional, a gente começa a ter uma defasagem, começa a impactar se a gente não tiver o repasse de preços para o consumidor na ponta final. Ou seja, esse ambiente é um ambiente que ficou um pouco mais desafiador no mês passado. A gente teve uma queda bastante importante da Bolsa, uma desvalorização do real, com o real passando a quase 4,92, e a gente teve aí um Banco Central voltando a repensar o seu ambiente de ficar com a Selic a 12,75, sinalizando que a gente pode passar um pouco desse patamar, na nossa visão, até 13,25, por conta de um cenário de inflação ainda muito persistente, um cenário internacional mais desafiador, uma pressão internacional mais desafiadora. De uma certa forma, no mês passado, a gente teve os fundos macro da Claritas rendendo de uma forma satisfatória. A gente teve aí o Claritas Red rendendo no seu fundo Master 135% do CDI, no seu fundo FIC rendendo 118% do CDI, 118%. A gente agora está com retorno de 1,6 de alfa gerado no ano, com 146% do CDI no fundo FIC e 165% do CDI no fundo Master. A gente tem o Claritas Total Return, que foi muito bem no mês passado novamente, com o fundo Master rendendo 1,88, 100 bases de alfa gerado 226 do CDI, no seu fundo FIC rendendo 1,70, 205% do CDI. No ano temos um retorno do fundo FIC de 243% do CDI, 7,96, contra um CDI de 3,27, e temos o fundo Master rodando 270% do CDI nesse ano. O fundo inflação teve uma performance bastante superior aí em relação ao benchmark, acabou rendendo aí no mês praticamente o benchmark, mas no ano continuou rendendo 105% do benchmark, rodou a 1,53 no mês passado. E o nosso fundo Claritas Advisory, ele teve uma performance aí muito próxima do CDI também no mês passado, principalmente por conta dessa performance aí, ele rodou por volta de 90% do CDI, rendendo aí no ano um pouco superior ao CDI como um todo. Os principais contribuidores para esta performance ok no mês passado, não foi uma performance que a gente acha estelar, mas foi uma performance ok. A gente continua ganhando dinheiro com as posições tomadas em juros globais, notadamente Estados Unidos, para os fundos locais que não têm instrumento para operar fora, para os fundos que têm instrumento para operar fora, a gente está distribuindo entre tomados juros Estados Unidos e Europa, e distribuído na curva, tanto nos vértices curtos de 2 anos, quanto nos vértices de 10 anos, nos fundos como o Red e o Claritas Total Return. Nos fundos que não podem, e o instrumento que a gente tem é o 10 anos americano, é o Treasury que a gente está tomado, continuamos ganhando dinheiro com essa posição tomada nos juros offshore. No juros local, a gente continua a carregar uma posição de NTNB, vértices intermediários, que tem sido satisfatório, tem andado mais ou menos positivo ao longo do ano, mas a gente continua testando aí por acreditar que a taxa de sacrifício para o PIB brasileiro continua bastante alta. A gente continua a carregar uma posição ligeiramente aplicada em juros nominal aqui no Brasil para vértices intermediários, por acreditar que a gente já está muito próximo, o ciclo das políticas de política monetária em países emergentes está bastante adiantado em relação a países desenvolvidos. Então a gente tem testado posições aplicadas aqui no Brasil, que gerou um retorno um pouco mais negativo no mês passado. É um book que a gente tem testado aí ao longo deste ano, esse pico da inflação
que tem nos surpreendido no mercado local, principalmente, mas mais do que isso, a própria visão do Banco Central em continuar, de uma certa forma, extrapolando a taxa de sacrifício aí para a economia brasileira ao longo do ano. No book de moedas, a gente teve um book de real aí, a gente zerou todas as nossas posições com o real 4,73, mais ou menos no mesmo nível da Petax do mês passado, então nosso book de real ficou próximo a 0 no mês passado. Mas a gente continua a apostar numa certa valorização do real através de opções. A gente acredita que o real, por conta de um estímulo monetário que deve continuar a acontecer por parte da China, principalmente, a gente acha que deve sustentar o call de commodities, que está num preço bastante interessante, e o real, com a sua taxa de juros, seu carry, mais esse ambiente externo não tão desfavorável assim, nos permite a gente ter um real oscilando aí num patamar mais próximo a 5 até abaixo um pouco. Então agora a gente zerou as posições direcionais, reduzimos bastante o risco, mas continuamos a carregar alguma posição direcional. No mês passado, o book ficou praticamente no 0-0. Já o book de moedas offshore, continuamos a ter um trade de cross entre moedas de G10, que teve um retorno bastante satisfatório no mês passado, aí, tanto no fundo Claritas Red, quanto no Total Return, quanto no institucional e demais fundos. Tivemos um retorno positivo do book de moedas fora, comprado em moedas de G3 e vendido em moedas de G10 como um todo. Então a gente tem aí num call de política monetária. No book de bolsa, apesar da gente continuar com uma posição comprada em bolsa local bem menor, a gente está com uma posição 85% redeada do nosso book, de uma carteira mais diversificada em bolsa, com bastante proteções, com bastante opções de venda aqui no Brasil, comprado em opções de venda, bastante estrutura para baixo, que nos protegeu bastante no mês passado, apesar de 10% de queda na bolsa. A gente teve aí um book de stock picking que não foi favorável para a gente, principalmente no setor de mineração e bancos, que não foi positivo, mas a gente teve aí um retorno positivo no book na parte de petróleo, principalmente. A gente continua com uma carteira bastante protegida, com operações com opções e bastante protegida, com net ligeiramente comprado, mas bem pequeno, que teve um retorno aí positivo no mês passado. A gente, apesar de perder aí no book de stock picking, a gente mais do que compensou isso com nossos books de proteção e com a nossa carteira bem diversificada, gerando um alfa positivo no book de bolsa, apesar da nossa posição comprada. E também a gente tem uma cabeça mais negativa para as bolsas globais, ficando com uma posição mais vendida em S&P, que nos gerou um alfa positivo no mês passado, agregando aí no book do Claritas Red, por exemplo, 24 bases como um todo, a carteira de equities no mês passado tendo um retorno positivo, aí, agregando mais de 100 bases no ano como um todo. Então o Claritas Red teve um retorno bastante satisfatório. O Claritas Total Return, lembrando que é um fundo tocado a 4 mãos, a gente teve um retorno bastante positivo do fundo Claritas quantitativo, do nosso long and short quantitativo, teve um retorno de 15 bases positivo no mês, agregando aí 48 bases no ano de alfa para o Claritas Total Return, e o nosso fundo long and short fundamentalista aí, que somados os dois são mais ou menos 1/3 do risco, agregou 46 bips no mês passado. Então a gente está falando que esses 100 bips de alfa gerado foi metade dos fundos long and short, tanto o quant quanto o fundamentalista, e a outra metade veio do book macro, que teve um retorno bastante satisfatório, principalmente no book de juros offshore e no book nas proteções, na posição vendida em bolsa americana, principalmente. Continuamos a carregar esses trades para esse mês de maio com uma cabeça mais protegida, digamos, de cenário de alocação de risco. Já no fundo Claritas institucional, a gente teve as mesmas performances, tivemos uma performance mais ou menos ligeiramente positiva no mercado de juros, tivemos uma performance ligeiramente positiva no mercado de moedas, mas mais positiva no mercado de bolsa, principalmente por conta da posição vendida em bolsa americana e dessa alocação de stock picking bem feita. Porém, a gente ficou aí com o fundo rendendo próximo do CDI no mês passado e 105 no ano. A cota do fundo Master acabou rendendo 105 no mês passado, do seu FIC acabou rendendo 96% do CDI. E no ano a gente continuou com uma performance aí no fundo Master rendendo 116% do CDI, do seu FIC rendendo 105% do CDI. Lembrando que é um fundo de baixa volatilidade, com liquidez diária e com posições aí bastante defensivas, né? Continuamos a ficar com posições bastante defensivas aí. Bom, é isso, pessoal, que eu tinha a passar para vocês. Coloco a minha área macro, assim como a área comercial, inteiramente à disposição de todos. E até a próxima. Muito obrigado.